A extração da madeira sempre foi um ponto forte na economia de Mato Grosso. E o senhor, inclusive, realizou uma pesquisa referente ao setor madeireiro, professor. Mas eu, antes de falar sobre o setor madeireiro e sobre essa pesquisa que eu queria que o senhor falasse para Mato Grosso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que essa crise econômica pode afetar Mato Grosso, a sua economia, ou ela não terá repercussão nenhuma? Bom, evidentemente que pode ter alguma preocupação e a gente tem que estar com as barbas de molho sempre, né? Mas eu não acredito, porque Mato Grosso é produtor de commodities e como produtor de commodities, na exportação poderá ter como eu disse, o problema maior é nos papéis. Na produção, e principalmente produção de alimentos, e como nós produzimos, não o alimento diretamente, mas a commodity que vai produzir o alimento, quer dizer, nós estamos produzindo hoje fortemente farelo, né, para alimentar a pecuária do exterior, que é isso que a gente acaba fazendo, ou o grão que vai produzir o farelo, que vai alimentar as vacas produtoras de leite e produção de carne na Europa, né? Então, um pouco isso vai ter que as pessoas comer de alguma maneira. Claro. Né? Então, nós estamos mais ou menos cobertos com isso. Se o preço cair um pouco, e o preço deve cair, porque ele tem se mantido há 2 anos um preço muito bom, né? Vai ter um pouco uma situação que vai deixar a gente preocupado. Certo. Né? Mas são questões localizadas. Mas é uma coisa localizada, e eu acho que desmonta uma outra questão que a gente vai precisar de alguma maneira discutir, que Mato Grosso já deixou de ser um estado rural há muito tempo. Nós somos um estado essencialmente urbano, um estado que já gera empregos urbanos e essa coisa toda, e que de certa maneira... Com grande significado na economia brasileira. Exatamente. Né? Então, quer dizer, o reflexo em Mato Grosso de uma possível crise está muito relacionado, né, com o tipo de produção que nós temos. Claro. Professor, que pesquisa foi essa que o senhor fez relacionada ao setor madeireiro de Mato Grosso? Dá para o senhor falar alguma coisa aí? Olha, eu na verdade, vim para Mato Grosso para mexer com madeira. Né? Eu sou filho de madeireiro, meu pai era madeireiro, foi um dos primeiros industriais aqui do estado, e a gente trabalhava com isso, né? E eu sempre, quando fui para a academia, fiquei um pouco interessado nessa discussão. Uma das coisas que eu percebi quando eu vim a Sinop foi a primeira questão, que era a questão da fumaça. Então a questão da fumaça era uma coisa que preocupava a cidade como um todo. Tanto que eu cheguei a escrever um artigo que foi publicado, que chama Fumaça e Progresso, um drama de treva e luz, que é a história de Sinop. Exato. Né? Então essa pesquisa, ela tinha uma preocupação, principalmente com os efeitos da degradação que a fumaça trazia para a população e a questão da doença. Na época eu fazia um mestrado em saúde e ambiente e estava um pouco preocupado com aquela fumaça. As pessoas na cidade diziam que aquela fumaça era símbolo do progresso. Então, era importante que o progresso fosse marcado daquela forma, né? Mas apareceu uma juíza, né, que não quis muita brincadeira com a história e ameaçou prender quem queimasse o pó de serra. De qualquer forma, eu estava preocupado com isso porque havia um problema sério em Sinop, que eu não percebo agora, né, porque você já não queima e já não tem mais aquela quantidade de serrarias, né, que era uma inversão térmica que acontecia no final do dia, de tal maneira que você tinha uma espécie de fog, né, na cidade, porque você tinha fumaça de tal maneira que você não conseguia ver um carro na frente do outro. Certo. Né? Era uma coisa complicada, ali pelas 7, 8 horas da noite, né? E aquilo incomodava, né? Levava crianças para hospitais. Mas também não era comprovadamente somente da madeira, né, professor? Não era. Tanto que a população não falava em fumaça, falava em poeira. Né? E poeira significava os tratores que estavam trabalhando, eram as derrubadas, eram uma série de coisas que você tinha em determinado período do ano, principalmente na época da seca, né? De maio a junho mais ou menos, até outubro, né? Quando você não tem chuva. Né? E nessa altura você tinha então aquela emissão de poeira misturada com fumaça, mas o problema da fumaça era um problema sério.
né? E era queimar, porque não se tinha o que fazer com o pó de serra, que mais tarde a gente sugeriu, inclusive o briquete, né? Que hoje que passou a ser um energético importante, etc. A gente sugeriu o aproveitamento maior da madeira para fazer cabos, que então apareceu uma fábrica que passou a fazer isso. Quer dizer, na época a madeira era muito barata, o preço da madeira era muito baixo. Sem contar com a abundância, né? E a abundância. Então, como economista, dava para a gente perceber, né, que se você tem abundância e você tem pouco valor nela, você não constrói preço das coisas. O senhor fazendo uma análise nos dias de hoje, quais foram os reflexos positivos e negativos que propriamente essa industrialização deixou? Eu diria que foi uma certa disciplina para o povo de Sinop. Quer dizer, é um povo já pensando em desenvolvimento, que a industrialização é uma segunda etapa no processo civilizatório, né, de desenvolvimento. Quer dizer, não é um povo rural, é um povo urbano, né? Então, Sinop sempre teve essa característica urbana, né, seja pela forma que foi colonizada, ou seja, pelas condições em que isso foi feito. Né? Então, a gente tem como uma das primeiras usinas de álcool que não deu certo, da questão da mandioca, nós tivemos o sorgo, nós tivemos o aproveitamento da madeira na industrialização e depois há sempre uma preocupação do que fazer com a cidade. Né? A cidade nunca teve descolada, né? A cidade sempre teve muito preocupada com o seu futuro, né? Isso é uma característica muito importante que me parece que a industrialização dá. Né? O empresário industrial é um empresário que ele prevê as coisas. Ele não fica esperando o tempo ou coisa assim, que é muito mais característica do empresário rural, que depende do tempo, que depende de outras coisas. Professor, essa vinculação que o senhor coloca desde aquela época, já existia uma preocupação ambiental com relação a tudo isso na industrialização? Eu diria que em parte, né? Havia uma parte da cidade que sentia esses aspectos, mas você sempre tem um pessoal mais produtivista, né? Que diz que aquilo faz parte, etc. Né? Então, sempre esse confronto ele fez parte da sociedade. Né? Eu me lembro que eu visitei uma senhora que tinha um problema muito sério, que ela estava do lado de ela tinha a casa dela do lado de um beneficiamento de madeira e ela só podia lavar a roupa aos domingos. Né? Então ela tinha um problema seríssimo com aquela questão do pó de serra e a fumaça que acontecia ali. Né? Por outro lado, a gente via também outras pessoas que tinham que levar filho para médico. Então, esses tinham problemas ambientais. Claro. Né? Agora, evidentemente, que as pessoas que produziam, que diziam, olha, eu não posso contratar as pessoas, eu não posso trabalhar se não for dessa maneira. Quer dizer, havia outras maneiras. E como é que o senhor avalia esse crescimento, tanto econômico como também populacional, de todo esse período? Eu acho que é uma etapa do desenvolvimento, que evidentemente que a gente vai adaptando, a lei vai se organizando, a lei vai construindo isso, né? Quer dizer, primeiro politicamente, né? As representações vão construindo isso e depois a lei acaba valendo. Quer dizer, para chegar a certo ponto em que o juiz é quem acaba decidindo quando a sociedade não se decide. Sem dúvida. Né? Então, houve avanços, né? Hoje nós temos uma bela cidade, Sinop, né? Quer dizer, nós temos uma cidade hoje muito ligada a serviços e talvez menos ligada ainda à industrialização como você tinha. Quer dizer, você ia no São Cristóvão, você tinha uma serraria do lado da outra. Certo, né? É verdade. Mas hoje você não tem mais aquilo. Hoje você já tem um grande supermercado, hoje você já tem... Como também grandes indústrias madeireiras. Como né? que já fazem uma atividade muito mais verticalizada do ponto de vista tecnológico. Quer dizer, você tem mais beneficiamento, você já tem mais fábricas de compensados, você já trabalha num padrão tecnológico maior. Quer dizer, quando o IBAMA entrou lá para brigar e aquela coisa toda, né? O que aconteceu é que os empresários se reorganizaram e passaram a produzir de uma maneira com maior valor agregado e uma produção que deu maior retorno. Professor, a avaliação do senhor sobre o nosso crescimento, e aí eu quero colocar, aproveitando a experiência do senhor com todo o tempo de Mato Grosso, o nosso crescimento econômico, o nosso crescimento populacional poderia ter sido de forma diferente? Mato Grosso tem dois momentos a rigor.
um momento, né, que foi a primeira colonização lá no século XVIII, que era um Estado de natureza primária, que o Estado parece que não existia. Não existia o Estado português na discussão. Eram os bandeirantes que tinham as iniciativas, que faziam, etc. e tal. Isso é uma coisa que o Estado não se resolveu. O Estado de Mato Grosso, enquanto região, não se resolveu. Uma região que vinha desde o Rio Paraná até a Amazônia, não se resolveu. Não se resolveu porque não tinha como resolver. Por quê? Porque você não conseguia produzir nesse Estado. Não conseguia produzir porque você não tinha terras adequadas para a produção. Então as pessoas não conseguiam sequer comer. Então a história mostra a quantidade de pessoas que vieram e que foram embora. Na década de 70, né, quando vem essa nova colonização, né, já no período militar, etc., né, o que acontece nesse período? Acontece nesse período que o Estado brasileiro, né, através da Embrapa, identifica uma forma de fazer com que as terras passem a ser produtivas. Professor, esse crescimento que Mato Grosso teve um período que, quando se falava na madeira, e aí a madeira se falava não apenas em Sinop, mas falava em todo o estado. Dizia que a economia de Mato Grosso, grande parte dela era formada pela extração da madeira. Esse equilíbrio hoje entre as commodities, entre a madeira, como é que o senhor vê na economia hoje? Dá para se fazer? Eu acho que Mato Grosso tem uma diversificação grande. Teve uma diversificação grande. Primeiro, você teve a madeira praticamente como um ciclo, né, um período cíclico, mas que ele se manteve de alguma maneira, e você até hoje ainda extrai madeira em Mato Grosso. Mato Grosso continua sendo um estado produtor de madeira, não há como negar, claro, né? Só que em regiões de fronteira, né? Você tem hoje uma atividade agrícola, né, importante, não há dúvida, da soja, por exemplo, né, do algodão, né, do milho. Você já não consegue mais falar só em soja, você tem que falar no algodão, no milho. Mas anteriormente você teve o arroz. O arroz não conseguiu se consolidar, porque o arroz que se produzia em Mato Grosso, e se produz ainda, é para abertura de fronteira. Quer dizer, uma das características tecnológicas é você plantar arroz ou plantar milho para você quebrar, né, aquele vigor da terra quando você neutraliza, né? Pois bem, hoje em dia você já tem industrialização, quer dizer, você já tem um pouco mais de outros produtos do ponto de vista mineral. Né? Do ponto de vista mineral, você tem ouro, você tem diamante, que você tem em algumas regiões do estado. Você já tem industrialização. Jazidas sendo descobertas por aí fora. Você já é um grande produtor de cimento, né? Que já pelo menos se autoabastece, e você tem grandes problemas por falta de cimento. Né? Você tem uma produção importante de açúcar, de álcool. Né? Você tem uma produção importante de aproveitamento dessas matérias-primas, como da carne, né? Você já tem farelo, que já não fica apenas no farelo, você já tem a produção de outras carnes, tipo frango, Aí eu poderia falar disso, mas vocês já têm aqui em Cuiabá uma série de outros produtos, como reciclagem, por exemplo, né? A que se deve esse crescimento? Foi em razão do crescimento populacional que forçou a esse crescimento? Eu diria que houve, na década de 80, uma política deliberada de atração de investimentos para Mato Grosso. A gente que trabalhou um pouco também nisso, quer dizer, houve primeiro um programa de distritos industriais, né? E que no norte de Mato Grosso não participou porque não existia norte de Mato Grosso. Né? Então você tinha 4 distritos industriais, um em Cuiabá, um em Rondonópolis, um em Cáceres e um em Barra do Garças, que eram as 4 cidades maiores do estado. Algumas dessas cidades não conseguiram se sustentar, como Cáceres, por exemplo, está procurando até hoje uma identificação. Né? Rondonópolis, por outro lado, hoje tem uma indústria que já tem indústria têxtil, já tem uma indústria bastante mais complexa, né, e que veio... O que o senhor atribui isso, professor? Falta de capacidade regionalizada? Não, eu acho que é uma questão de política de incentivo. Né? Houve uma política depois de incentivo fiscal, primeiro de incentivos locacionais, no caso dos distritos, depois você teve uma política de incentivos fiscais,
né, que dava isenção de impostos, você tem uma redução de taxas de juros, né, e você tem uma redução, e você tem, evidentemente, que algum recurso que vai do consumo, mas nosso consumo ainda é pequeno. Certo. Nós, como somos um estado pequeno, me lembro uma vez que o Nereu Pazini falava, né, que é de Sinop, né, o Nereu falava o seguinte: olha, a gente exporta porque não tem como consumir aqui. Então, é um pouco isso, quer dizer, nós produzimos muito e nós consumimos pouco, né? Então, nós continuamos exportando. Então, essa é uma razão. E por que nós não fixamos a população? Nós não fixamos a população porque a gente não tinha na terra, então, com qualidade. Quando nós conseguimos ter terra, nós conseguimos produzir alguma coisa. E a grande realidade é que o povo que vieram para Mato Grosso realmente é um povo desbravador, né? Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que todo povo é desbravador desde que tem oportunidade. Eu acho que a oportunidade é que faz o cidadão, né? Quem veio para Sinop, quem teve coragem de vir para Sinop, né, vinha atrás da oportunidade, né? Mas, professor, eu estou na região norte há 30 anos, então eu posso falar um pouquinho com conhecimento. Nós tivemos determinados momentos, por exemplo, em Sinop, esse programa vai para o estado inteiro, sim, da qual a sociedade buscava construir, vendo a crise, vendo que nós poderíamos voltar, e aí o retorno é pior, mas criava-se as suas pequenas indústrias para tentar dar emprego, para tentar dar arrecadação, e sem incentivo nenhum. Sempre houve algum incentivo, seja por omissão do Estado, né, ou seja, por estímulo do Estado. Eu conheço, por exemplo, um caso lá na região, né, de produção de torneiras. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que se produz torneiras no norte do estado? Feliz Natal, do prefeito de Bastiani. Isso. Eu fiquei assim pensando, falei, mas meu Deus do céu, há muita criatividade. Evidentemente que as pessoas que vieram, elas já tinham conhecimento do que podiam fazer e o que era possível você resolver isso lá no norte, né? Mas eu acho que é questão da oportunidade, né? O que os Estados Unidos têm de mais importante é a oportunidade para das suas pessoas. E eu acho que o que nós precisamos é criar oportunidade, inclusive para aqueles nativos de Mato Grosso, que os nativos de Mato Grosso muitas vezes não tiveram, porque as oligarquias nunca permitiram que isso acontecesse. No norte você não tinha as oligarquias dominando. Aqui no sul de Mato Grosso, você tem uma série de oligarquias que foram construídas com o tempo. É verdade. Né? Então, a questão política nunca pode ser abstraída nessa discussão, né? Política partidária que seja, né? Eu acho que a construção de autoridades, etc., oligárquicas, é que muitas vezes não permitem que as coisas aconteçam. Uma vez eu discutia com um prefeito lá de São Félix, daquela região de São Félix, né? E que eles me diziam assim, olha, eu não tenho nada. Eu falei assim, e como é que está a oposição lá? Né? Lá a gente não tem oposição. Não. Então, evidentemente, vai ficar todo do jeito que está. Tá certo? Verdade. Como a educação contribui com a economia? Assunto que será abordado logo mais. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. O setor madeireiro tem uma participação modesta no PIB nacional, menos de 2%, mas em análise regional, o setor tem uma participação cada vez mais expressiva na economia. Na Amazônia, a atividade se concentra ao longo de um arco que vai do estado de Rondônia, passando por Mato Grosso, até o Pará, o principal produtor de madeira da região.